Sabe, irmãos, Ele é melhor do que um chamado. Ele é melhor do que bênçãos. Ele é melhor do que promessas. Ele é melhor do que promoção. Ele é melhor do que coisas. Nada do que o Senhor possa fazer se compara com quem Ele é. Com quem Ele é. Com quem Ele é. Eu não sei você. Eu estou querendo mais Ele do que aquilo que Ele pode me dar. Eu estou querendo mais Ele do que qualquer promessa para se realizar na minha vida. Qualquer promessa. Qualquer bênção. Porque eu estou convencida, irmãos, na minha vida com o Senhor, que Ele é melhor do que qualquer bênção, qualquer promessa, qualquer promoção. E mesmo que seja bom, está ensinando aqui a palavra ou pregando, mas Ele ainda é melhor. Você pode sentar, amém? Pai, muito obrigado. Daqui a pouco eu chamo vocês. Pai, muito obrigado por essa noite. Irmão, coloca teu coração diante do Senhor. Liga as luzes também. Por enquanto, liga não, que eu quero passar um vídeo aqui. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminhar. A tua palavra nos ajuda a localizar em que lugar nós estamos e qual é o nosso destino final. Obrigado por cada jovem nesse lugar. Eu oro, Senhor, para que esses dias, está terminando hoje, eles saiam daqui completamente diferentes. A rota seja recalculada, a tua unção seja derramada e coisas sejam destravadas. Pai, obrigado, porque a minha pregação não vai consistir em sabedoria humana, mas em demonstração de espírito de poder. Obrigado, Pai. Obrigado pelo mover da tua palavra, o mover do teu espírito nesse ambiente. Recalculando coisas, ordenando coisas sendo colocadas no lugar. Os olhos espirituais de cada um dos meus irmãos descortinados. Porque o Senhor conta com cada mão aqui, nessa carreira final, antes que sejamos arrebatados. Obrigado, Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, vai ser assim, irmãos. A conferência não terminou, esse evento não terminou. E nós temos tido bons ensinos que tem chamado eu e você para os ajustes, sabe? E eu fiquei tão feliz, eu quero compartilhar algumas coisas com você essa noite. Eu preciso que você tenha paciência. Nós estamos numa conferência de jovens. Não é numa conferência da terceira idade. Amém, irmão? Oh, Jesus! Olha, eu vou te dizer, viu? Não é brincadeira, não. Tem uma galera aí da longevidade, irmãos, que estão mais afogueados do que uns adolescentes espalhados pelo Brasil, viu? E se a gente deixar, eles ficam no reteté a noite toda. Então, pelo amor de Deus, irmão, você se anime, né? Sorria, puxe da unção, puxe da palavra, porque ninguém merece. Ok, mas eu tenho algumas coisas para compartilhar com você, mas eu fiquei tão feliz por esses ensinos que Perilo estava pregando sobre obediência e sobre a gente passar pelo processo, porque isso é vital para a sua vida. E deixa eu te dizer, ontem, o último conselho eu vi, rapaz, eu fiquei assim pensando, como Deus faz. Porque o último conselho que eu ia compartilhar ontem era sobre a obediência. E eu ia exatamente falar sobre Jonas. Sabe, você precisa obedecer. E obediência nem sempre vai ser fácil, irmãos. É muito fácil obedecer, viu? Quando tudo está dando certo. Eu quero ver você obedecer quando você é disciplinado, corrigido e arrochado. Aí o negócio muda. É muito fácil obedecer quando os celeiros estão fartos. E onde você coloca a mão, sabe, tudo está florescendo. É toque de Midas, tudo se transforma em ouro. Eu digo, é fácil demais esse menino obedecer. Esse menino bota a mão e tudo vira ouro. Eu quero ver, irmãos, a nossa obediência, sabe, em tempos de pressões. Deus quer ver a nossa obediência. Em tempos de pressões. Em tempos que as coisas talvez não estejam acontecendo como você desejou e planejou no seu coração. Aí dá para a gente localizar onde nós estamos e o que tem dentro de nós. Amém? Eu só quero te dizer algumas frases bem simples que o Senhor falou ao meu coração há alguns anos atrás. Obedecer é ser esticado para um novo nível. Não de reconhecimento, mas de intimidade com o Pai e de uma compreensão melhor de quem somos. Quando você obedece, você vai entender melhor quem você é.
A obediência esfacela a preocupação mundana e aviva o temor do Senhor em nosso coração. Sabe o que é a preocupação mundana? Os vícios da nossa geração. O que estão pensando de mim, o que estão falando sobre mim, a necessidade de ser vista, a necessidade de reconhecimento, terceirização da culpa, falta de responsabilidade consigo próprio, tudo isso. E se a gente obedecer, essas coisas serão arrancadas da nossa vida. A obediência apara as arestas do orgulho. Às vezes a gente fica muito empolgado com o que Deus está fazendo através de nós. E sabe, tudo que nós estamos fazendo aqui na terra é somente porque do alto estamos recebendo. Oh, meu Deus, irmãos. É por Ele, é para Ele, vem dEle. Oh, aleluia. Está aqui. A obediência nos amadurece e aperfeiçoa a nossa vida. Deus quer que nós cresçamos, amadureçamos. Porque é a filhos maduros que Ele vai confiar os segredos do coração dEle. Oh, aleluia. Lembra de João, o amigo mais íntimo de Jesus, que recebeu grandes revelações, escreveu o livro de Apocalipse. Ali era um filho maduro, que estava bem atento ao coração de Deus, ao coração de Jesus. Filhos maduros vão ouvir o coração de Deus. Ser promovido não é cargo, título e posição. É porque a gente pensa que é sempre essas coisas. Ser promovido é um lugar onde Deus vai revelar o coração dele para você. Amém? Ok, se Deus te colocar numa posição, lembre-se sempre, não é por conta de você, é por conta das pessoas que Ele deseja alcançar. A obediência refina o ouro, retirando as impurezas. Refina o ouro, vai retirar as impurezas. A obediência lapida o diamante até que reflita a glória de Deus. A obediência nos prepara para o futuro. A obediência de hoje está nos preparando para o futuro. Sabe, isso foi sempre um princípio muito forte na minha família e na minha casa. Pai e mãe sempre disse que era melhor obedecer do que desobedecer. Isso sempre foi tão sério na minha casa que era nesse nível. Se pai e mãe dissessem assim, olha, tem um bolo de chocolate na geladeira. Você não mexa não, viu? Irmãos, a gente não mexia não, eu e meu irmão. E sabe, eu lembro de uma tia minha que chegou uma vez lá na nossa casa para ficar com a gente. E ela me influenciou a comer o bolo de chocolate. E quando manhã chegou, a primeira coisa que eu fiz foi, manhã, olha, tia, a tia fez a gente comer o bolo de chocolate. Era um assunto sério. Eu lembro quando pai e mãe fazia centro de treinamento bíblico, verbo da vida. Cadê Milena? Milena está aqui? Cadê Milena? Cadê? Está lá fora. Oxente, rapaz, manda ela vir para cá. Quando pai e mãe fazia centro de treinamento bíblico, o verbo da vida com os pais de Milena. Eu lembro, irmãos, que pai e mãe davam uma ordem. Sabe, não é para ligar... A gente tinha feito alguma traquinagem e eles falavam, não é para você ligar a televisão até a gente chegar. Rapaz, mãe e pai tinham certeza que a gente ia obedecer. E mãe, esses dias, estava contando que às vezes ela botava a mão na televisão só para ver se a televisão estava quente. Mas ela tinha certeza que não estaria, porque nós íamos obedecer. A obediência vai te preparar para o teu futuro. Agora não quer dizer que vai ser fácil. Ok? Mas quer dizer que tem graça para você obedecer. Um filho obediente é um filho maduro, que está pronto para grandes responsabilidades. Um filho obediente é um filho maduro, que está pronto para grandes responsabilidades. Está pronto para ouvir do coração do Senhor. Mas eu quero ver um vídeo com você. Essa não é a minha mensagem principal. Mas eu queria compartilhar com você que aonde Deus tem feito eu chegar é porque eu tenho escolhido obedecer, mesmo em tempos de pressões. Sabe, a tua obediência realmente vai definir, inclusive, vai influenciar o destino da sua família e da sua casa. Não é incrível que a mulher de Ló, ela olhou para trás. E aquela atitude dela de ter olhado para trás não comprometeu apenas o destino dela, comprometeu o destino de toda a sua família. Porque nunca mais Ló foi o homem que ele tinha sido. Toda uma família teve o seu destino comprometido porque uma mulher olhou para trás. Se ela tivesse obedecido à ordem de continuar, sabe? Aquela família também teria provado. Você entende? Cada um de nós somos responsáveis pela nossa própria vida, mas a decisão que nós estamos fazendo está afetando a vida de outras pessoas.
E sabe, talvez você foi muito arrochado essa noite. Mas Deus está te chamando, irmãos, para você ser autorresponsável. Esse evangelho ele vai nos chamar, nos convocar para assumirmos a responsabilidade sobre a nossa própria vida. Não dá para cair nessa de terceirização da culpa, de uma mentalidade de vítima, de coitadinho. Isso vai sabotar aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas quando você começa a assumir a responsabilidade, sabe, de buscar o Senhor, de crescer, de amadurecer, de se encher da palavra. E não é na força do nosso braço. Porque se for na força do nosso braço, quem leva a glória somos nós. Mas é pela graça dele, por isso que ele é glorificado através de nós. Amém, irmãos? Mas eu quero conversar um pouquinho com você essa noite também sobre identidade. Porque não tem como falar sobre chamado sem falar sobre identidade. Tudo aquilo que Deus tem na sua vida começa a partir de quem você é. Se você entende quem você é em Cristo, se você resolve, irmãos, sabe, aspectos como filiação, paternidade, entender quem você é, entender a sua história, aí você vai começar a viver o que Deus tem para a sua vida. E eu estava conversando um pouquinho com o pastor Rômulo sobre essas coisas. Nós precisamos considerar. A Bíblia fala em 1 João capítulo 2, versículo 27, que nós temos a unção que nos ensina todas as coisas. A unção que nos ensina todas as coisas vai te ensinar sobre você. Não é sobre a vida da outra pessoa, é sobre a sua própria vida. E o nome disso é autoconhecimento. Irmãos, vai ser libertador quando a gente entender pela palavra quem nós somos, o que nós carregamos. Porque você, olha só, quando você sabe quem você é, você vai andar em liberdade. Você não vai ficar mais pensando no que aconteceu lá atrás. Você não vai ficar pensando no que fizeram, no que deixaram de fazer. Oh, meu Deus! Você não vai ficar se comparando com ninguém, irmão. Você não vai ficar nem apegado àquilo que deu certo. Porque você está bem livre e você sabe, oh, como Deus é bom. Só está dando certo porque Ele é bom. Haha! Entender quem você é vai fazer você andar de maneira livre. Sabe qual é a maior crise do nosso século, do nosso tempo? É a crise de identidade. As pessoas do mundo estão vivendo uma crise de identidade. Mas tem muito filho de Deus, tem muito crente que está vivendo também crise de identidade dentro da igreja, no corpo. Está se comparando, está pensando no que aconteceu, não entendeu a direção. Não é guiado pelo Espírito, é guiado pelo natural, é guiado pelo circunstancial. Quem você é nele é mais importante do que aquilo que você foi chamado para fazer. Eu vou repetir. Quem você é nele é mais importante do que aquilo que você foi chamado para fazer. Sabe por quê? Deixa eu te dizer porque é mais importante. Porque eu estou aqui ensinando. Mas se a minha alegria está, minha alegria plena, completa, é o púlpito. Então, em qualquer momento que Deus disser para mim, eu preciso que você fique nos bastidores e passe um tempo sem ensinar, corre o risco de eu infartar. Porque agora eu sou apaixonada pelo púlpito. Deus não nos deu um chamado para a gente ser apaixonado por Ele. Ele nos deu um chamado para a gente alcançar pessoas. Chamado não é sobre nós. Chamado é sobre Ele alcançando pessoas. E se a gente não entender essas coisas, a gente vai, irmãos, atrapalhar o que Deus quer fazer. Amém? Oh, aleluia. Tá aqui? Queria que o pessoal soltasse esse vídeo aqui. Tenho certeza que você vai gostar. Pelo menos acredito, principalmente o pessoal que gosta de futebol vai gostar, né? Eu gosto bastante. E continuo sendo. Eu saio de ser o melhor jogador do mundo em 2007 para ser uma das piores contratações do Real Madrid. Uau. Quem que eu sou? Eu sou o melhor jogador do mundo ou eu sou uma das piores contratações do Real Madrid? Então, e quando eu falo que foi muito importante, foi porque realmente eu entendi qual que era a minha identidade. Assim, a minha identidade aqui é eu sou filho de Deus e continuo sendo. O meu resultado de campo, a nossa performance, naquilo que você estiver fazendo, a sua performance não justifica e não reflete quem você é. Você é, e aí para mim isso ficou muito forte, eu sou e continuo sendo o filhinho de Deus, e esse momento para mim foi muito especial. Eu gosto bastante desse vídeo. Eu estava orando pela sua vida e o Senhor falou para mim, essa tarde, né, eu tinha algumas coisas específicas, mas o Senhor disse, você precisa conversar com eles sobre identidade, sobre filiação e paternidade.
sobre quem eles são em mim. Porque se eles entenderem quem eles são em mim, a vida vai fluir sobrenaturalmente e, sabe, com liberdade. Você não vai precisar botar força. Mas eu gosto bastante, eu vi esse vídeo de Kaká alguns anos atrás, e quando eu vi, eu me identifiquei um pouco com ele. Veja que ele está falando de um momento da vida dele, onde ele foi considerado o pior jogador, e um outro momento onde ele foi considerado o melhor jogador. E então ele ficou pensando, quem eu sou, o pior ou o melhor? E ficou claro para ele, Deus começou a tratar com o coração dele. Você nem é o melhor jogador e o pior jogador, você é meu filho. Sabe, eu comecei a pensar sobre algumas coisas da minha vida, irmãos. Eu vou resumir, porque meu foco é pregar a palavra. Mas eu quero resumir de uma maneira bem pontual para você entender por que essa mensagem fala ao meu coração. Em 2015, 2016, eu fui morar em Portugal. Fui fazer um mestrado e eu vou resumir. Um mestrado em Direito Penal. Eu sempre tive palavras da parte de Deus sobre fazer missões. E eu usei aquela oportunidade também para isso. Então, no início não foi fácil. Eu tive muitos desafios financeiros. Nos primeiros 2 meses eu pensei seriamente em voltar para casa, mas eu entendi no meu coração que eu tinha uma palavra e eu deveria permanecer. Eu tive muitos desafios financeiros e desafios emocionais. Mas o Senhor foi ministrando ao meu coração e uma das estratégias que Ele me deu para passar naquele caminho foi, minha filha, se você começar a cuidar de pessoas aqui, eu vou cuidar de você. Tire o foco de você e comece a servir pessoas. E nisso aí nasceu 2 projetos de evangelismo, Filhas do Rei e Entre Amigos. Filhas do Rei era um encontro mensal com estudantes da universidade. Aí era portuguesa, brasileira e africana. E depois o Entre Amigos, que eram reuniões que aconteciam toda semana. E com outras pessoas, Deus foi me dando conexões, eu fui me conectando com essas pessoas e nós começamos a pregar. E aí eu comecei a entrar numa nova fase, fui rompendo coisas na minha vida e Deus começou a me conectar com pessoas e abriu portas para eu pregar na Espanha, na França, dar aula no Rema Lisboa. Foi um tempo maravilhoso, com desafio sim, andava muito a pé porque precisava economizar, viu? Às vezes a gente pensa que prosperidade todas as vezes preste atenção nessa dica que eu vou te dar. É Deus te mandar R$1 milhão. E que tal se você começar a ser uma pessoa que sabe economizar? Oh, aleluia, amém! Alguém está aqui ou foi para casa? É porque a gente pensa que todo o problema da nossa vida vai receber, irmão, se a gente tiver uma promoção. E que tal se a gente começar a viver melhor com o que a gente tem? Pegou? Então foi um tempo não tão fácil, não tão simples. Fazia o mestrado, eu morava numa cidade, não tinha minha família, não tinha uma igreja local. Olha para cá, irmão, olha para cá. Não tinha a minha igreja local, não tinha família, mas as coisas foram acontecendo. E foi um tempo desafiador, mas foi um tempo de rompimento. Os alunos, eles começam a estudar em setembro e eles voltam em maio. Quando chegou em maio de 2016, eu poderia voltar para casa. Mas naquela altura do campeonato, eu percebi no meu coração que eu não deveria voltar para casa ainda. Eu deveria ficar até o final do ano. E eu decidi ficar. E fiquei, organizei as coisas do mestrado e voltei, porque eu entendi no meu espírito que eu deveria voltar. Quando eu voltei para casa, então assim, aquele momento da minha vida, para lá e para cá, fazendo a obra de Deus, me conectando, me relacionando com as pessoas. Naquele momento, hoje, obviamente, eu tenho uma perspectiva diferente. Eu tinha uma sensação, sabe, como se eu estivesse vendo, rapaz, eu estou vivendo o cumprimento de muitas coisas que Deus falou. Realmente, algumas coisas estavam se cumprindo na minha vida. Mas naquele momento eu vi aquilo de uma maneira muito grande. Hoje eu tenho outra perspectiva. Mas aí eu voltei para casa, porque o Senhor disse para eu voltar. Quando eu voltei para casa, eu fiquei quieta e fiquei parada. Eu já não estava ministrando tanto, eu já não estava me conectando com pessoas. E nessa parada que a minha vida deu, quando eu voltei, eu realmente fiquei que nem Kaká. Eu fiquei pensando, e o que eu sou agora? Porque eu estava lá, estava fazendo mestrado em Direito Penal, estava convivendo e papapá. Eu voltei para casa porque o Senhor disse para eu voltar. E as coisas não estão acontecendo como eu gerei expectativa. As coisas não estão fluindo como estavam em outro tempo. E eu entrei meio em parafuso mesmo na minha cabeça. Mas eu vou te dizer, foi um dos momentos que Deus já vinha tratando algumas coisas comigo, desde o período que eu estava em Portugal. E eu vi que quando eu voltei, Ele foi fechando. E uma das coisas que Ele começou a ministrar ao meu coração mesmo que você tenha um chamado, mesmo que você tenha sonhos, mesmo que você tenha promessas, mesmo que eu tenha falado tantas coisas para você, eu preciso, minha filha, que você entenda
que você é minha filha e ser filha é mais importante do que qualquer outra coisa. O título mais importante da sua vida não é ser pregadora. O título mais importante não é ser professora. Não é escrever livros. Não é estar no púlpito. Não é viajar às nações. Não é ser usada por mim. Não é isso. É você ser minha filha, me conhecer, se relacionar comigo e viver para a minha glória. E sabe, irmãos, isso foi uma chave tão tremenda dentro de mim. Isso me tirou de um lugar onde hoje eu continuo amando o chamado que Deus me deu. Mas eu sou muito mais apaixonada por Ele do que pelo chamado. E é um problema que nós temos hoje. As pessoas estão mais apaixonadas por aquilo que Deus dá do que por Ele. Elas amam mais as coisas que Deus dá do que Ele próprio. Deixa eu te dizer uma coisa. Se hoje, aquilo que você tem que está na sua mão, Deus requeresse de você, me dê. Seu mundo ia cair, ia desabar, ou você realmente ia continuar glorificando, exaltando o Senhor, sendo fiel até o final dos seus dias? É bom a gente fazer perguntas como essa. É bom a gente avaliar a nossa vida, onde está a nossa motivação, aquilo que nós valorizamos. Amém, irmãos? É bom a gente ler a Bíblia e deixar que a Bíblia nos leia. Oh, aleluia! Não é só ler a Bíblia e decorar a Bíblia e ter os versículos. A gente pensa ainda que é sobre essas coisas, mas não é. É sobre a Bíblia me ler e dizer onde eu estou. Aleluia! Amém? Então o chamado, o Senhor me ensinou e a chave virou. Eu sou melhor do que qualquer promessa que eu já tenha te dado. Eu sou melhor, minha filha, do que ministério, chamado, casamentos. Filha, eu vou casar, viu? Mas eu estou convencida. Você está rindo, né? Mas, irmãos, eu estou tão convencida. Eu tenho uma amiga muito madura, Adriana Potter, e outro dia eu andei conversando com ela, eu disse, eu estou convencida que quando eu casar, eu vou descobrir o que eu já tenho convicção, que o Senhor é melhor do que meu marido. Ei! Irmão, você tem que entender o que eu estou dizendo, porque a gente se frustra. Sabe por que a gente se frustra no corpo de Cristo? Porque a gente projeta a nossa identidade, o nosso propósito em coisas, em pessoas. Mas a gente não projeta a nossa identidade e o propósito que Deus tem para nós em coisas e pessoas. Nós projetamos nele. Nele. É assim, ó. A fonte é essa. A fonte é essa. A fonte não é essa. A fonte não é essa. A fonte não é essa. A fonte é essa. Porque quantos sabem aqui que por mais que seja bom ensinar, pregar, ou a área que você foi chamada, é só para um tempo como este? Luana, mas e o milênio? Sim, nós iremos servir ao Senhor, mas a maneira que a gente enxerga nesse apego, irmãos, é só agora. Porque Ele é melhor. Esse apego é só agora. Tá vendo? Já está mudando. Se a gente entender quem nós somos, nele, o chamado vai se cumprir sobrenaturalmente. Você não vai precisar botar força. Se está botando força, é porque não entendeu quem é. Amém? Sabe? Se a gente entender quem é, a gente nem sequer vai ter problema em promover pessoas. Sabe? Não é engraçado que até essas coisas acontecem na nossa geração, mas a gente não vai ter problema, porque agora a gente sabe quem a gente é nele. Pessoas que sabem quem são, olha só, quando nós sabemos quem nós somos nele e andamos a partir desse lugar, a gente vai crescer, vai amadurecer e vai andar de maneira livre. Não quer dizer que nada, a gente não vai ter nenhum problema. Luana, e aí? Você não tem mais nenhum... Não, irmãos, muitas coisas batem na minha porta. Se eu te contar, possa ser até que você chore. Mas se eu te contar e você chorar, eu estou falando agora de coisas recentes que eu passei. Não vai mudar nada, eu quero pregar a palavra. Porque não é a minha história que vai mudar a sua vida, é a palavra. É a história de Jesus que muda a minha vida e a sua vida. Amém? Então eu quero que você abra aí rapidinho em João. Temos algumas coisas para fazer. Deixa eu te dizer, tem jovens aqui que você precisa, de uma vez por todas, resolver essas questões da sua vida. Sabe, de coisas que você passou, de coisas que aconteceu, você precisa olhar para frente, que é para frente que se anda. Não é olhando para os lados, não é olhando para trás.
Irmãos, a palavra que o pastor Pereira estava pregando sobre correção e sobre ajuste, é para a gente colocar em prática, mas não é para nos condenar. Amém? É para que a gente possa colocar coisas no lugar e sejamos efetivos no que Deus tem para a nossa vida. Apenas isso. Deus não está te condenando, Deus está te pastoreando, sabe, para o lugar de acerto. Porque é isso mesmo. Você vê que o Espírito de Deus comunica as mesmas coisas. Eu vim para cá no Uber pensando sobre vocês, o tempo todo e orando sobre vocês. E chegou o tempo mesmo das coisas, sabe, um boom, estourar pela palavra, pelo mover do Espírito, pela palavra e pelo mover do Espírito. Pela palavra, Juninho, e pelo mover do Espírito. Palavra faz, o mover do Espírito vem. Palavra faz, o mover do Espírito vai estourar. Você está aqui, eu estou animado, suas turbinas já estão aumentando. Abra aí em João, capítulo 1. Eu amo João. Essa passagem aqui, eu acho bem interessante. Nós vamos ler a partir do versículo 19 e vamos seguir até o versículo 23. Sabe, aqui João está escrevendo o Evangelho, ele está nos contando aquilo que João Batista estava testemunhando acerca de Jesus. Você lembra que João Batista foi aquele profeta levantado por Deus para preparar o caminho do Senhor. A partir do versículo 19, a gente vai ver aqui algo que estava acontecendo nesse momento. Ele acabou de anunciar que Jesus estava vindo. Versículo 19. Este foi o testemunho de João. Quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era, ele confessou e não negou. Declarou abertamente: não sou o Cristo. Então veja, os religiosos, os sacerdotes, os levitas, os fariseus, os saduceus foram perguntar a ele: quem é você, João? Nós queremos saber quem é você. Você é o Cristo? Você é o enviado? Você é o Messias? Perguntaram-lhe. E então, quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. E a próxima pergunta é: você é o profeta? E esse profeta aqui está falando de Moisés, o maior profeta do Antigo Testamento. É o profeta? Ele respondeu: não. João bem convicto: não sou, não sou, não. Finalmente perguntaram: quem é você? João, quem é você? Quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àquele que nos enviaram. O que você diz acerca de si próprio? A pergunta final é: o que, João, você fala sobre você? É interessante, porque o nível de comparação aqui que eles estavam fazendo sobre João Batista era muito elevado, irmãos. Estava comparando ele só a grandes homens, ao profeta Elias, a Moisés, mas ele não se apropriou dessas comparações. Eita, ele não se apropriou. Em nenhum momento João usurpou aquilo que era de outra pessoa, porque ele sabia quem ele era. Em nenhum momento ele se apropriou aquilo que era dito sobre outra pessoa, porque ele estava bem convicto sobre quem ele era. Versículo 23, João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. Como foi que João respondeu? João respondeu com as palavras do profeta Isaías. João respondeu com as palavras do profeta Isaías. João disse: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que o meu pai falou ao meu respeito. Eu sou o que Deus diz sobre mim. Eu não sou o que vocês estão pensando. Eu não sou o que vocês estão falando. Eu não sou a comparação que está sendo feita. Eu sou o que o meu pai, pela boca do profeta Isaías, falou ao meu respeito. João está dizendo: eu estou convicto sobre quem eu sou, sobre a vocação, sobre o chamado. E eu não vou usurpar o chamado de ninguém. Eu não vou me comparar com ninguém. Eu posso andar de maneira livre, porque eu sei o que ele diz. Você está aqui, irmão? Agora deixa eu te perguntar: o que você diz sobre você? Você diz o que aconteceu, o que não funcionou. Você diz as conquistas que você já teve. Você diz o que as pessoas dizem ao seu respeito. Irmão, diz sobre sua vida aquilo que Deus diz.
que aquilo que Deus disse sobre a minha vida e sobre a sua vida é como uma palavra soberana que afeta quem nós somos hoje e vai fazer a gente chegar do outro lado. Não é o que está sendo dito, é a convicção que nós temos sobre nós, nele, o que ele diz. Eu vou te dizer, meu pai diz sobre mim que eu sou a filhinha dele. Meu pai diz sobre mim que eu sou amada. Meu pai diz sobre mim, eu habito em você, eu sou sua casa, você é lavada com o meu sangue. Meu pai diz sobre mim, os planos que eu tenho sobre você não saíram do lugar. Você terá um bom futuro e não será frustrada a sua esperança. É isso que o seu pai fala sobre você. Fica com o que o teu pai fala sobre você. Mas percebe que João estava cheio da palavra, porque ele sabia, irmãos. E é por isso que nós precisamos gastar tempo com ele. Era sobre isso que eu estava falando ontem. Se a gente inverte, começa a ficar mais focado no fazer, a gente vai perder de vista quem nós somos, a unção, a inspiração, o espírito criativo. E agora quem está pagando toda a conta da nossa vida somos nós próprios. Mas se você começa a gastar tempo andando com o seu pai, conhecendo ele, você vai ter revelação. Esse reino é um reino de revelação. E parece que quando a gente usa a palavra revelação, alguém pode pensar que é revelamento. Não é revelamento. Revelação está falando dos nossos olhos sendo descortinados. Eu não abro mão, irmãos, da minha própria experiência com Deus. Porque se Jesus disse em João capítulo 5, que tudo que ele fazia aqui na terra era porque o próprio pai dele estava falando com ele, guiando ele, inspirando ele, abrindo os olhos dele, dizendo como é que ele deveria fazer, eu tenho convicção plena que o meu pai deseja ter comigo esse nível de relacionamento. O mesmo nível de relacionamento. Amém? Nós podemos aprender sim na nossa igreja local, uns com os outros, com a nossa liderança, com a nossa família. Porque a gente não é sabe tudo e sabe chão, não. Sempre tem alguém que tem algo para nos acrescentar, irmãos. Tem gente que a gente não dá nada por ele. E a minha oração é: Jesus, usa ele, Pai. Para a gente ficar tudo confuso. Eu faço essas orações perigosas, viu, para o Senhor. Eu digo: Senhor, usa aquele, sabe aquele lá, que ninguém dá nada. Para a gente ficar tudo confuso. Porque a gente se apegou muito a coisas aparentes. Esse não é um reino de aparência. Esse é um reino da palavra. Esse é um reino do Espírito. E o quesito que nós devemos ter cuidado com a aparência é sobre a forma que nós vivemos. Mas não medindo as pessoas, recebendo do Senhor. Amém? Está aqui. Fui mais rápido do que o que você pensou. Você estava pensando, fiz igual Jesus, né? Jesus estava falando, aí as pessoas pensavam, aí rapidamente ele ia. Psh. Eu queria que você rapidamente, não vou me deter muito, mas eu queria que você fosse para 2 Samuel, capítulo 9. Eu vou ser objetiva, porque eu tenho algumas coisas no meu coração que eu sei que precisam ser feitas. Aqui em 2 Samuel, capítulo 9, fala a história de um rapaz chamado Mefibosete. E eu já preguei essa história milhares de vezes, porque essa história Deus usou muito para ministrar o meu próprio coração. Foi assim que nasceu o meu livro, Identidade Recriada e Propósito Restaurado. Vou fazer mesmo a propaganda do meu livro. Eu posso, não posso? Você vai ficar sofrendo não, né? Quem é que vai correr aqui para pegar esse livro agora? Quem correr rápido. Nossa! Mas fica tranquilo, minha irmã, que eu vou trazer o teu também. Lucas, né? Acertei teu nome? Vem cá, Lucas, mas me dá aí bem rapidinho. Esse livro nasceu exatamente de experiências que eu fui tendo com o Senhor. Eu lancei um primeiro livro há alguns anos atrás e eu nem pensava mais em lançar nenhum livro. Lancei o Além da Marca, em 2013. Mas com o passar do tempo eu decidi, eu não vou mais lançar livro. Porque tem muita coisa boa sendo escrita. Tem Henrique Renner, tem Tony Cook, tem o pastor Perillo, tem o pastor Manassés, tem não sei quem, tem um monte de gente. Para que eu vou escrever outro livro? E eu estava bem decidida no meu coração. Eu não vou mais escrever nenhum outro livro. E o Senhor falou comigo há 4 anos atrás. Eu sei que você não precisa escrever livros. Porque tudo que você precisa sou eu próprio. Mas outras pessoas precisam da mensagem que eu te ensinei. Então eu quero que você escreva o novo livro e você abençoe pessoas. E essa mensagem nasceu exatamente de coisas que Deus foi tratando ao meu coração. Sobre a minha identidade nele. E que, vivendo para ele, eu vou viver o que ele tem para mim. E uma das histórias que Deus mais usou para tratar com o meu coração foi a história de Mefibosete.
E eu vou parafrasear para você, para a gente ganhar tempo. Em 2 Samuel capítulo 9, vai contar o dia em que esse rapaz foi restaurado. Olhe para cá, não durma no ponto não, que Deus vai falar com você. Entra na história, irmãos. Não perde o fio da meada, não. Oh, meu Deus do céu. Tenha misericórdia da gente, para a gente não perder o fio da meada. Fica ligado que Deus está falando com você. Mefibosete, ele era o neto de Saul, o filho de Jonatas. Então, por uma questão de hierarquia, se Saul não tivesse desobedecido a Deus, um dia Jonatas seria rei de Israel. E o próximo na linha da sucessão seria Mefibosete. Mas como você sabe, olhe para cá, Saul se corrompeu no caminho. Deixa eu te dizer, Saul se lambuzou. Saul ficou mais apaixonado pela posição que Deus tinha dado a ele do que pelo próprio Deus. E a tragédia de Saul é que ele lutava e brigava com todo mundo para o cargo dele, para permanecer no cargo. Porque ele ficou apegado, apaixonado, porque ele não sabia mais quem ele era. Ele não sabia mais quem tinha colocado ele naquela posição. Sabe qual é a diferença de Saul e de Davi? É que Davi, em todo o tempo, ele estava bem convicto que Deus era melhor do que qualquer coisa que Deus tinha dado a ele. E é por isso que anos depois, em Atos capítulo 13, o apóstolo Paulo falando, Atos capítulo, perdi agora, depois você procura. Anos depois, Paulo vai dizer, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Anos depois, irmãos, depois de tudo que Davi fez, nem tudo foi assertivo, lembra? Na vida de Davi. Mas Paulo ainda pela boca de Deus diz, Davi era um homem segundo o meu coração. Davi, ele não mudou o coração dele diante do Senhor. Saul perdeu o coração dele diante do Senhor. E por conta disso, ele foi removido. Olha para cá. Ele foi removido do cargo, da posição. E Deus levantou Davi. Um homem segundo o coração dele. Só que Saul tinha Jonatas, um menino que era assertivo no coração. Quando Jonatas percebe que Davi vai ser o futuro rei de Israel, ele entende que a unção de Deus preciosa está sobre Davi. E não está sobre o pai dele, porque o pai dele errou. A culpa era do pai dele mesmo. E a partir desse lugar, Jonatas faz uma aliança com Davi. E diz, olha Davi, eu vou proteger você. A minha vida é pela sua vida. Eu sei que você é ungido do Senhor. E um dia você vai ser rei mesmo de Israel. Que a unção está sobre você. Mas, quando chegar esse tempo, a única coisa que eu peço a você é que você lembre da minha casa, da minha família. E Davi disse, tá certo, quando chegar esse tempo é assim que vai ser. E você pode ver um pouquinho dessa história em 1 Samuel capítulo 20 e em 2 Samuel também capítulo 4. Porque em 2 Samuel capítulo 4 vai dizer que quando, agora tem Mefibosete, um bebezinho, eu estou parafraseando a história para a gente ganhar tempo. Teve uma batalha, Saul tirou a sua própria vida, perdeu para os filisteus, tirou a sua própria vida. E quando a babá de Mefibosete, todos os filhos de Saul falecem. Só fica um, Isbosete, que vai bagunçar o caminho. Mas o filho dele principal, Jonathan, o herdeiro, que seria o herdeiro, morre. Quando a babá de Mefibosete escuta aquela situação, ela sai correndo de casa e ela derruba, está em 2 Samuel capítulo 4. Ela derruba o menino no chão e o menino fica aleijado de ambos os pés. E agora a gente chega em 2 Samuel capítulo 9, o dia da restauração de Mefibosete. Mefibosete, irmãos, vai morar em Lodebar, uma palavra que no original significa terra do esquecimento, 2 Samuel capítulo 9. Vai viver de favores, e se você for pesquisar um pouquinho na história, você vai ver que Lodebar era uma terra árida, seca, sem vida, e lá estava ele, vivendo de favores. Esquecido, é engraçado, porque Lodebar, terra do esquecimento, lugar do esquecimento. Você vai ver no texto que Mefibosete esqueceu de quem ele era. Ele esqueceu de quem ele era. Ele esqueceu o sangue que ele carregava. Que Deus tinha um plano para a vida dele. Vamos ler comigo? Eu ia contar para você, mas eu quero que você leia, para você entender o que está acontecendo. Então, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, o culto não acabou. A conferência não acabou. Não acabou não, irmão. Deus está falando. Não fica desligado, não. Vai para casa, não.
Se fosse para tu virar à noite assistindo série, tu não ia virar? Vamos ser sinceros, que tu ia. Então fica aqui ligado no que Deus está fazendo e está falando. Amém? A Bíblia diz assim, 2 Samuel capítulo 9, versículo 1. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul. Eu estou lendo na NVI. Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus, a quem eu possa mostrar a bondade de Deus, em outras versões. Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatã e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Lendo aqui, vou parar aqui no versículo 6, parece que Mefibosete estava bem submisso. Mas não é não, irmãos. E a gente vai ver o que é que Mefibosete estava pensando nessa hora. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que o tratarei com bondade, por causa da minha amizade ou por causa da minha aliança com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô. Saul e você comerá sempre à minha mesa. Aí o versículo 8 sempre mexe com o meu coração. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo? Para que te preocupes com um cão morto como eu. Deixa eu te dizer, olha para cá. Irmãos, Davi sabia quem era Mefibosete. Era Mefibosete que não sabia quem ele era. Davi sabia que Mefibosete era precioso, era importante, vinha de uma família de nobres. Davi sabia que Saul tinha ficado perturbado do juízo, inclusive perseguiu ele. Mas que ainda assim, Saul foi o primeiro rei levantado por Deus. Então Davi sabia que Davi não era qualquer um, que Mefibosete não era qualquer um, que Mefibosete era filho do seu amigo Jonatã, um homem de Deus, um homem leal, o qual ele tinha feito uma aliança. Agora, quem é Mefibosete? Mefibosete é alguém que nasceu, que poderia ter sido rei, mas a família dele errou. E sabe, aquilo que aconteceu na família dele, por conta do avô dele, passou a acompanhar todo o destino da vida dele até esse momento. Até esse momento, o que tinha acontecido no passado estava determinando o presente dele e o futuro dele. Quando Mefibosete bota a cabeça no buraco, ele não está submisso não, irmãos. Ele está com um complexo de inferioridade, com medo, com culpa, com condenação. Ele não sabia mais quem ele era um perdido, esquecido. Aí a próxima palavra que ele vai usar: eu não passo de um cão morto. Veja o que ele dizia sobre ele próprio. Ele dizia: eu sou um cão morto. Mas não era isso que Deus estava dizendo sobre ele a partir de Davi. Sabe, Mefibosete, ele estava carregando traumas, medos, preocupações, ansiedades. Ele tinha uma mentalidade de vítima. E a partir daquele dia, ele ia deixar de ser vítima, ia ser autor da própria história que Deus tinha para a vida dele. Porque Deus não nos chamou, irmãos, para sermos vítimas, mas para assumirmos responsabilidade sobre a nossa própria vida. Deus chamou você para você assumir a responsabilidade sobre a sua própria vida. E não tem essa história, não, mas aconteceu aquilo, babá. Para! Tem de você entender o que Deus diz sobre você. Eu acho maravilhoso. Nem vou ler com você até o final da história. Mas é incrível a atitude de Davi. Porque Davi, ele não olhou para Mefibosete e disse assim: oxe, menininho de papai. Oxe, Mefibosete. Meu filho, eu sei porque você está assim, né? A vida é muito difícil, menininho. Estava lá em Lodebar. Foi, rapaz, Saul. Teu papai morreu. Menino, é muito ruim essa tua vida. Coisa difícil. Mas eu estou aqui para resolver teus problemas. Davi não fez isso. Porque Mefibosete não precisava de alguém que lambesse as feridas dele. Foi forte, mas essa é a real. Mefibosete não precisava de ninguém que passasse a mão na cabeça dele.
Mefibosete precisava de alguém que falasse a verdade para ele. Porque o que vai libertar a minha vida e a sua vida é alguém que nos fale a verdade. Irmão, vou repetir. Mefibosete não precisava de ninguém que passasse a mão na cabeça dele, que tivesse pena dele, que fosse chorar com ele. Ele precisava de alguém que dissesse: você é melhor do que isso. Você não sabe quem você é, rapaz, mas eu sei quem você é. E é incrível. Davi não vai nem perder tempo respondendo Mefibosete, o chororô de Mefibosete. Davi só vai dizer: olha, eu estou aqui para cumprir uma aliança que eu fiz lá com o teu pai e para restituir na sua vida tudo aquilo que foi perdido. Todos os bens do seu avô, todas as terras vão voltar à sua vida. E a partir de hoje, Mefibosete, você poderá sempre se assentar na minha mesa. O que é que Davi está dizendo? Rapaz, olha, hoje eu estou aqui para cumprir a aliança, para restaurar a tua identidade, para restaurar o teu propósito, para você voltar ao lugar original. Porque realmente você não vai se assentar mais no trono, mas você carrega o sangue dos nobres. E o seu lugar não é lá em Lodebar, o seu lugar é aqui em Jerusalém, me auxiliando, trabalhando comigo. O seu lugar é se assentando na minha mesa, como qualquer um dos meus filhos. Você era para estar mais feliz do que isso, irmão? Você sabe quem foi que fez isso na minha vida e na sua vida? Cristo Jesus. Um dia eu e você estávamos lá em Lodebar dos infernos, sem identidade, sem propósito, sem percepção, sem senso de direção. Mas a gente saiu desse lugar. Agora a gente está sentado na mesa do rei. Agora deixa eu te dizer, talvez alguém diga assim: então isso é uma mensagem evangelística. Não é para você. Porque tem um monte de gente que está sentado na mesa do rei, que tem mentalidade de cão morto. Tem um monte de filho, irmão, assentado na mesa com mentalidade covarde, medíocre, vítima. Uma mentalidade distorcida, uma imagem distorcida. Você precisa, sabe, se render e entender que a imagem do teu destino é Cristo Jesus. A imagem do teu futuro é Cristo Jesus. Não é a tua história, é a história de Cristo. É a história de Jesus, é a história de Jesus. Amém? Não é a tua história, irmão, que define onde você vai chegar, o que aconteceu. É a história dele que define onde iremos chegar. Não é sobre nós, não é sobre gente, é sobre ele. Aí por 3 vezes, Davi vai dizer a Mefibosete, né? Não passa a mão na cabeça dele, porque ele ainda está lá. Mefibosete às vezes é que nem a gente. Que a gente pensa que sabe, né? Mas não, irmão, tem hora que a gente tá assim, ó. A gente só tapeia que sabe. A gente só bota a maquiagem para dizer que sabe. Mas às vezes a gente tá assim, a gente não tá entendendo e Deus quer que a gente entenda. E aí, aí Davi dá a dica para ele, como é que ele vai entender. Davi diz: eu vou restituir todos os bens. E a dica para você entender é essa aqui que eu vou te dar. E se tu seguir, Mefibosete, tu vai entender. Você vai se assentar à minha mesa. Você vai se assentar à minha mesa. Por 3 vezes, Davi vai repetir a mesma colocação. Mefibosete sempre se assentará à minha mesa. Mefibosete sempre se assentará à minha mesa. O que é que Davi estava dizendo? Você pode não ter noção sobre quem você é e qual é o seu destino, mas eu sei. Se você se assentar na minha mesa, você vai ter comunhão comigo. Você vai ficar debaixo da minha influência. Oh, meu Deus. Você vai se assentar na minha mesa, viver como meus filhos, comer da comida que os meninos comem, vestir as vestes reais. Assentado na minha mesa, se alimentando da minha comida, você vai entender quem você é. E sabe, a partir daquele dia, a vida de Mefibosete foi totalmente mudada. A Bíblia não vai contar os próximos anos da vida de Mefibosete com muitos detalhes. Mas lá na frente, a gente vai ver que vai ter uma conspiração. E alguém vai armar, tentando colocar a culpa em Mefibosete, que ele estava fazendo parte daquela conspiração contra o rei.
Mas Davi vai entender de uma maneira clara que Mefibosete estava sendo leal a ele. Porque Mefibosete agora sabia o que é que tinha acontecido na vida dele. Ele tinha voltado ao lugar original. Ele agora não era mais uma vítima. Ele tinha voltado ao lugar de realeza, ao lugar de nobreza. E ele estava ali para cooperar com Davi em tudo aquilo que estava sendo feito. Sabe, irmãos, você está nesse lugar. Você foi chamado para cooperar com o rei. Você é filho chamado para cooperar. Você é filho chamado para cooperar. Você é filho chamado para derramar a cultura do reino dos céus aqui na terra. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Em qual mesa você está se assentando? É isso que eu quero perguntar a você. Em qual mesa você se assenta para se alimentar? A mesa que você se senta, ela te alimenta. Eu vou repetir. A mesa que você escolhe te alimenta. E eu vou terminar com essa historiazinha e a gente vai fazer algumas coisas que estão no meu coração. E você precisa entender o que Deus está fazendo. Porque se você ficar, vai perder tudo. Mas se você ficar ligado, você vai entender. Deus está dizendo para você parar de ser uma vítima, assumir um lugar de responsabilidade, de autoridade sobre sua própria vida. Deus está falando para você se assentar nas mesas certas, comer da palavra dEle, beber do Espírito dEle. Porque você foi chamado para trabalhar para Ele. Mas você vai trabalhar para Ele, cooperar com Ele, andando com Ele. Porque quanto mais você anda com Ele, mais você é parecido com Ele. E só dá para a gente ser efetivo aqui na terra se for parecido com Ele. Porque você sabe qual é o alvo do Evangelho? Não é nos dar coisas e bens. Coisas e bens são resultados. O alvo do Evangelho é recriação e transformação. O alvo do Evangelho é que aqui na terra, eu e você, sejamos como Cristo Jesus. 1 João capítulo 4, versículo 17. João diz, assim como Jesus é, somos nós nesse mundo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Paulo diz, seja meu imitador, como eu sou de Cristo Jesus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Pedro fala, Jesus deixou exemplo para que possamos seguir os seus passos. O tempo todo a Bíblia está dizendo, o seu destino é seguir Jesus. O seu destino é seguir Jesus. O seu destino é imitar Jesus. O seu destino é imitar Jesus. O seu destino é ser parecido com 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 Jesus. Você era para estar mais feliz do que isso, irmão. Porque tem homem mais livre, mais ousado, mais intrépido do que Cristo Jesus. E não, irmão, só tem Ele. E a Bíblia o tempo todo está cheio de marcadores. O seu destino aqui na terra é ser como Ele, fazer o bem por toda parte e curar todo oprimido do diabo. O seu destino aqui na terra não é ser como Adão, é ser como Cristo, como Cristo, como Cristo, como Cristo. Luana, eu não sei quem eu sou. Você é filho de Deus, voltou ao lugar original e o seu destino é seguir Jesus. Luana, eu não sei qual é meu chamado. Seu chamado é fazer a diferença. É ser uma bênção aqui na terra. E as demais coisas Deus vai te dando clareza. Você é fiel no primeiro degrau. Você é uma bênção na minha casa. Você é uma bênção para os meus pais. Você é uma bênção na faculdade, na escola. E a consequência vai ser promoções. A consequência, na verdade, primeiro é revelação, clareza. E depois portas abertas. Amém? Mas eu vou te perguntar, você está sentado em que mesa? Se assente nas mesas certas. Se assente na mesa da comunhão, do relacionamento com o Senhor. Faça que nem Daniel, irmãos. Todo mundo se assentando na mesa de Nabucodonosor. Se lambuzando na mesa de Nabucodonosor. E Daniel bem claro no coração dele, eu não vou me assentar nessa mesa. Porque essa mesa não tem nada a ver com quem eu sou. Eu escolho me assentar lá na mesa dos legumes mesmo. 10 dias, depois 3 anos. Não foi 3 semanas, não foi 3 meses. 3 anos. Se assentando na mesa correta. Se assentando. Eu imagino que os outros amiguinhos de Daniel ficavam tirando onda com ele. Tu é besta. Ô menino otário. Otário não tinha naquela época, né? Acredito que não. Mas ficava tirando onda. Mas a Bíblia diz, Daniel capítulo 1, versículo 8, que ele estava bem decidido a não se contaminar com a mesa da Babilônia. Você sabe qual é a Babilônia que nós vivemos hoje?
esse mundo. Irmão, Daniel fala da história daquele homem. Mas ela tá apontando o meu destino e o seu destino mais uma vez como um marcador. Nós estamos na Babilônia deste século, deste tempo, o mundo. Essa Babilônia quer mudar a tua identidade, os teus valores, os teus princípios. Se você for olhar, Nabucodonosor mandou comida, mandou história, literatura, informações, mandou a comida e ainda mudou o nome daqueles rapazes. Daniel significa Deus é o juiz. O novo nome que ele recebeu, Beltesazar, está falando do Deus Marduk, um Deus da Babilônia. A tentativa de mudar o nome de Daniel era para mudar a identidade dele, corromper o chamado dele. Mas Daniel estava bem convicto. Eu vou me assentar na mesa certa. Ninguém, nenhum sistema da Babilônia vai corromper quem eu sou nele. Nenhuma Babilônia dos infernos vai corromper. A Bíblia vai deixar claro. Eu estou terminando aqui para orar por algumas pessoas. Daniel serviu 4 reis em toda a Babilônia. Um homem cheio da palavra, cheio de revelação, cheio do Espírito. Porque não se vendeu para a Babilônia daquele tempo. E porque escolheu se assentar na mesa certa. Escolha a mesa que você se assenta. A mesa que você se senta determina onde você vai chegar, irmãos. Olha, você pode perguntar a algumas pessoas aqui que me conhecem. Ana, quer? Pode mandar para ele. Irmãos, escolha sair da mesa dos amigos que não querem as mesmas coisas que você quer. Saia dessas mesas. Daniel estava andando com Sadraque, Mesaque e Abidnego, queria as mesmas coisas que ele. Ande em amor, irmão. Mas se não quer, vai em busca de quem quer. Você vai andar em amor, você vai perdoar, irmãos. Eu vi muitas pessoas que pararam no caminho e eu lamento. E eu oro por elas. Que eu tenho misericórdia, tenho compaixão e tenho mesmo. Porque poderia ser qualquer um de nós. É porque Deus teve muita misericórdia e botou muita gente no caminho da gente. É porque a gente pensa, né? A gente pensa, não, comigo não seria, comigo não poderia. Vai nessa, vai na força do braço, vai no centro que vai dar muito errado. Pode ser com qualquer um, é porque Deus tem muita misericórdia. E levantou um monte de marcadores no nosso caminho. Que estenderam as mãos, a gente pegou a misericórdia e seguimos em frente. Então o nosso trabalho é orar por quem está sofrendo lá fora. Amém, irmãos? Mas o teu trabalho aqui, porque você está aqui, é se submeter à palavra, se submeter à tua liderança. Deixa eu te dizer, quando a tua liderança arrochar teu parafuso, se submete, irmão. Não, mas é porque só se submete, só segue. E se você fizer, papai é bom. Vai botar tudo no lugar e vai te liberar para uma nova estação. Só quem ganha é você.